Fala, galera do Corujão Vascaíno. Estamos aqui com aquele nosso vídeo noturno e, como eu sempre digo, trazendo todas aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. Depois daquela atuação melancólica de ontem, contra o Lanús, no empate em 0-0, válido pela Sul-Americana. O Melgar acabou vencendo o Puerto Cabello por 1-0, então deu uma embolada no grupo, né? Porque está o Lanús em primeiro com 5 pontos, ao lado do Vasco também com 5 pontos, mas o que pega é o saldo de gols. E o Melgar chegou a 4 pontos. Uma vantagem que eu vejo nisso é o seguinte: o Lanús joga com o Melgar fora de casa e o Vasco pega o Melgar em São Januário. O Lanús já empatou com o Puerto Cabello na Venezuela por 2-2. Então a esperança é o Melgar tirar ponto do Lanús fora de casa. Se o Vasco consegue uma vitória contra o Melgar e contra o Puerto Cabello, né, jogando em São Januário na Venezuela, o empate na Argentina poderia nos dar a primeira colocação, desde que o Lanús perca ponto lá jogando no Peru contra o Melgar. Vai falar, pô, Di, mas isso é contar com o ovo da galinha. Mas nós temos que fazer conta. Nós temos que fazer conta, porque se for para depender só das atuações do Carille, né, com esse time que está aí, não vai para frente. Infelizmente, torcedor, nós temos que fazer conta num grupo onde está o Vasco, Lanús, Melgar e Puerto Cabello. Se nós já estamos fazendo conta na primeira fase da Sul-Americana, imagina depois. Imagina se a gente não consegue passar em primeiro, vai pegar um time que venha da Libertadores. Complicado, hein? O Vasco fará os próximos 6 jogos, né, fora de casa, começando com o Cruzeiro, domingo, 18h30. Jogo que deve ser lá no Mineirão. Depois a gente vai a Ponta Grossa jogar contra o Operário, dia 1º de maio, às 16 horas, válido pela Copa do Brasil. Jogamos contra o Palmeiras, em Brasília, né? Parece que foi Brasília que o Pedrinho vendeu o mando de campo, né? Domingo, dia 4, às 16 horas. E aí vamos para Venezuela na quarta-feira, dia 7 de maio, jogar contra o Puerto Cabello, pela Sul-Americana. Aí no dia 10/5, Vitória na Bahia, 18h30. E no dia 13/5, vamos à Argentina enfrentar o Lanús. Agenda cheia pra caramba. Então, 6 jogos que o seu Carille não vai precisar dar aquela corridinha pro vestiário. Vai poder sair tranquilo, né? Afinal, a torcida vai ser em menor número nesses lugares e ele vai ficar mais tranquilão. Só que depois a gente vai ter 5 jogos seguidos em São Januário. Deixa eu baixar aqui. Dia 17/5 contra o Fortaleza, né, no Rio. Aí tem o jogo da volta da Copa do Brasil contra o Operário, dia 20. Jogamos o clássico contra o Fluminense, dia 24. Pegamos o Melgar pela Sul-Americana, dia 27. E encerramos o mês jogando contra o Bragantino, no dia 31 de maio. Correria por conta do Super Mundial. Agora, eu fico pensando, com essa quantidade toda de jogos que a gente tem aí, ainda nesse mês de abril e no mês de maio, como é que o Carille vai fazer a gestão desse grupo em relação principalmente ao preparo físico? Nós temos elenco para rodar? Não tem, né? Número de jogadores a gente tem. A gente não tem a qualidade nesse elenco. Porque a gente teria que contar com o tal do Lloyd, teria que contar com o Alex Teixeira, com o Souza, com o Jean Davi.
e mais alguns moleques da base que o Carille parece que não é muito a favor de trabalhar com a garotada da base. Que, no meu entender, seria até melhor. Hoje os garotos da base meteram 4-1 no São Paulo, sub-20 aí no Brasileirão, 4-1 São Paulo. Com excelentes atuações. O GB jogando muita bola, o Zucarello, como sempre, jogando bola, o Juninho, pela ponta direita, jogando muita bola. Então, cara, eu acho que o Carille tinha que começar a dar uma olhada melhor para essa garotada da base aí. E aproveitar mais, porque esses que eu citei anteriormente aí, não dá para contar com esses caras. Né? Eu acho que o grande problema do Vasco hoje é esse, é saber gerir o curto elenco que a gente tem, curto no sentido de jogadores realmente aproveitáveis para poder ter bons resultados aí, não só no Brasileirão, como na Copa do Brasil e também na Sul-Americana. Bom, hoje saiu uma notícia curiosa, gente, em relação à dívida que a gente ainda tem com o Corinthians. Nós devemos ainda mais de 5 milhões de reais ao Corinthians. E aí alguém vai falar assim, Dib, então ainda está devendo o Piton. Sim, o Piton é uma das dívidas que a gente tem. Agora eu vou trazer 2 jogadores aqui que a gente ainda deve em relação ao Corinthians. Um é esse aí, ó, Felipe Bastos. Quando o Vasco contrata ele do Corinthians, até hoje nós devemos dinheiro para o Corinthians em relação ao Felipe Bastos. Quer saber outro? Vou colocar aí, ó. Giovanni Augusto, também. Também devemos dinheiro ao Corinthians em relação ao Giovanni Augusto. É isso aí. E agora também ainda tem uma grana que a gente deve em relação ao Piton. Complicado, né, gente? É muita dívida. Hoje eu soltei, é muita dívida e muita irresponsabilidade de vários gestores que passaram pelo Vasco, tá? Vários gestores. Alguns, inclusive, que são aclamados aí. Hoje eu soltei 2 informações no X, uma bem na parte da manhã, falando em relação ao jogador Vitor Sá. Aquele mesmo que era do Botafogo, né? Jogador que é ambidestro, né? Ou seja, joga pelas 2 pontas, veloz, né? Que está jogando na Rússia. Já houve uma especulação em nome, sobre o nome do jogador, né? Nas últimas janelas aí, mas nada foi para frente. A informação que me chegou é que na janela do meio do ano o Vasco vai tentar investir na contratação do Vitor Sá. Parece que há um interesse do atleta em voltar para o Brasil. O valor de mercado dele em torno de 3 milhões de euros. Quase o valor do Lloyd, hein? 3 milhões de euros. Quase o valor do Lloyd. Ou é o mesmo valor do Lloyd, né? Acho que o Lloyd foi 3 milhões de euros. Né? Porra, brincadeira. Não vou nem falar disso. Então, gente, eu acho que se realmente o Vasco, se essa informação for verdadeira e o Vasco for atrás do Vitor Sá, eu acho uma boa contratação. É um tipo de jogador que a gente não tem, é um jogador rápido, né? É um jogador que atua pelos 2 lados do campo, né? Tem habilidade, sabe fazer gol, né? Eu acho que seria uma excelente contratação dentro dos padrões do elenco que a gente tem e um tipo de jogador que nesse momento nós não temos no elenco. Até trouxemos, né? A esperança era que o Jean Davi fizesse esse papel aí, mas não faz, né? Uma outra notícia que eu acabei de soltar no X, e se você não segue a gente lá, é @Corujão Vascaíno. Isso aqui, gente, é uma notícia que eu já tinha trazido em março, falando do patrocínio master da Betfair. Né? Quando eu coloquei essa notícia em março lá, eu disse que, né, o patrocínio encerra no final desse ano de 2025 e o Vasco teria a possibilidade de renovar até por mais 2 anos com a Betfair. Só que o Vasco vem recebendo consultas, né, vem recebendo propostas de outras empresas, né, outras casas de apostas, né, para patrocinar o Vasco. Né? Só que não dá para romper o contrato com a Betfair imediatamente. Vai ter que esperar pelo menos até o final do ano, porque a multa, se romper o contrato com a Betfair, gira em torno de 60 milhões de reais. Então não vale a pena.
né? Um dos interessados parece que é esse aí, é o Andreas, né? Como é o nome dele aqui? Deixa eu pegar aqui. Andreas, ele é um sueco, né? Que ele é o CEO da KTO, né? Então, esse Andreas Bardum, né? Ele é o cara que está interessado em se tornar o patrocinador master do Vasco. Há um outro empresário também ligado à casa de apostas, um italiano, que também tem interesse. Esse italiano, inclusive, está sendo trazido ao Vasco. Eu não vou dizer o nome aqui, né, porque eu não fui autorizado, mas por uma grande figura que frequenta aí o Vasco da Gama, né, na politicagem do Vasco. É uma grande figura, e é esse que está negociando com o italiano. Né? E o Andrés Bardum, que é o CEO da KTO, é outro que se demonstra interesse em ser realmente o patrocínio master do Vasco da Gama. Vamos ter que aguardar mais um pouco aí para saber se isso vai caminhar. O fato é que, provavelmente, como eu disse na notícia em março, a Betfair não deve continuar no ano de 2026. Haverá uma troca, a não ser que a Betfair renegocie esse contrato de uma forma muito vantajosa para o Vasco da Gama. Coloquei na capa do nosso vídeo hoje aí, nosso presidente Pedrinho, com a menção aí de: será que ele realmente manda no Vasco? Será que ele é o cara que comanda as ações do Vasco? E por que eu falei isso? Todo mundo já sabe, né, que saiu uma entrevista do Euriquinho aí no canal do Benja, né, do Benjamin Muti. Eu não vou colocar a entrevista aqui, porque os canais já cansaram de pôr isso, circulou em todos os grupos de WhatsApp. Né? Entre várias coisas polêmicas que o Euriquinho fala, ele fala dessa negociação com o Lloyd, que, segundo palavras do Euriquinho, uma negociação no mínimo estranha. Né? Ele faz, né, relações e links entre, né, o diretor do Vasco, o time lá de Portugal, a negociação com o Lloyd. Eu não vou entrar nesse mérito agora. Né? E um outro ponto que ele fala bastante polêmico é quando ele diz que o presidente Pedrinho é apenas uma figura decorativa. Ele foi eleito através da sua imagem, mas quem manda no Vasco, ele fala que são duas peças, né, da política do Vasco, que estão dentro do Vasco, entre elas o Alain Belaciano, né, e palavras do Euriquim. Né? Essa história já não é a primeira vez que eu ouço. Né? Quem está no meio do Vasco, aí, os youtubers, a galera que tem conhecimento dentro do Vasco, né, que frequenta o Vasco da Gama, né, que tem essas conexões aí, já vem falando isso há algum tempo. Né, que o Pedrinho era uma figura decorativa no Vasco da Gama e quem realmente comanda são essa cúpula aí. Já me falaram até de mais de 2 pessoas, seriam em torno de 3 a 4 pessoas que comandam. Então o Pedrinho seria uma figura decorativa. Né? Se é verdade ou não, eu não posso afirmar, né? Apenas me chegou essas informações. Agora, o fato é que são informações graves, né? Feitas pelo Euriquim. Né? Eu não sei quais são as pretensões do Euriquim, se há alguma pretensão política dele, né? Qual é a ideia realmente, né, do Euriquinho. É uma figura importante no Vasco da Gama, né? Filho, né, do Eurico Miranda, né? Um cara que já teve um papel importante dentro do futebol do Vasco. Ele mesmo na entrevista diz que foi o último dirigente que conseguiu levar o Vasco da Gama à Libertadores. Né? E é verdade. Né? E ele se coloca como um cara que poderia ter soluções melhores do que estão acontecendo no momento. Muita coisa do que o Euriquinho falou na entrevista do Benja, né, eu concordei, né, principalmente em relação às negociações que estão feitas entre esses jogadores aí que estão vindo sem acrescentar praticamente nada. O Lloyd é a principal ilustração desse momento das janelas que o Vasco fez aí. Né? O Garré ainda não performou, eu tenho esperança que performe, o Nuno foi uma grata surpresa. Agora a gente tem aí, né, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, que até jogou bem ontem, né? Maurício Lemos, que é um jogador que, né, tem experiência, mas não consegue jogar. Então é muito complicado. Fica essa dúvida, realmente, né? E esse pensamento, né? Essa questão da gente refletir se realmente
o presidente Pedrinho manda no Vasco ou ele está lá apenas como uma figura decorativa, um pau-mandado por trás de realmente quem manda e quem comanda o Vasco da Gama. O Vasco nunca tem paz, gente. Quando você acha que o negócio vai dar uma melhorada, complica. Hoje é o clube mais fechado do futebol brasileiro, né? E com certeza é o que tem a política mais suja dentro de todos os clubes da Série A, da Série B, da Série C do brasileiro, né? É lamentável, acho que se o Vasco pudesse se unir, o Vasco seria muito grande e talvez fosse imbatível. Mas eu não tenho esperança disso acontecer. Eu acho que essa união é muito pouco provável. No cenário atual, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, meus amigos, peço que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no Corujão e vire membro. Quero muito trazer você em uma das nossas lives aqui para você debater como membro do canal e vai entrar também lá no nosso grupo do WhatsApp. Só tem figura lá, hein, gente? Obrigado, até a próxima.